Fala galera, nesse vídeo, papo com a Marcela. Obrigado. Estamos no meio do carnaval, aproveitando para gravar, como eu falei no vídeo anterior com o Pedro, 24 de fevereiro, carnaval rolando e a galera aqui treinando. Ninguém deixando o foco, largando o foco da bike. E agora, como eu falei com vocês, Marcela. Marcela, eu queria ouvir de ti um pouquinho como é que você começou a se envolver com a bike, como é que a bike entrou na sua vida, ainda lá do início, de forma não dentro de uma equipe, talvez de uma forma bem descontraída, né? Quando você começou as primeiras pedaladas? Então, eu tenho poucas recordações da minha infância, mas uma que eu tenho e fica sempre marcada era meu irmão de um lado, minha irmã do outro, me lançando com a bicicleta para mim desaprender a andar de rodinha. Caramba. E assim, e eu lembro que tinha... eu fiquei até com vergonha de um padeiro que eu tava toda ralada, que eu andando de bicicleta na areia assim, derrapei. Nossa. Já gostava de fazer bagunça já. Mas legal. A minha infância foi sempre muito rodeada de esportes. Tá. Sempre joguei vôlei, futebol, futsal, tive sempre muito envolvida disso. Mas eu não tinha bicicleta direito, porque meus pais não tinham tantas condições de adquirir uma. Então eu não fui muito pro lado da bicicleta, eu fui tentando me tornar uma atleta de ginástica. Ginástica? Ginástica artística? Ginástica artística. Ah, que legal. Eu amava. Só que assim, para ser uma atleta de ginasta, né, você tem que estar em um ambiente que tem uma estrutura maior. Porque demanda equipamento, né? Aqueles equipamentos todos, né? Tudo assim, é mais caro, né? Você vai pegar um tumbler, por exemplo, milhões, 1 milhão, entendeu? Então, assim, caramba. Tem que ter um ambiente, você tem que morar próximo. E os meus pais sempre tiveram medo para me levar para fora, porque até mesmo a questão que as pessoas confiam, tem que estudar, a pessoa é mais difícil. Para os pais, eu acho que... deixar os filhos afastados, eles né? têm que ter, eu acho que assim, para eles deixarem e incentivarem, assim, eu acho que eles têm que ter uma vivência esportiva para ver que isso dá certo, né? Porque, tem que ter, o pai tem que ter coragem para investir no filho numa vida de atleta, por verdade, exemplo, né? Acho que é uma quebra de paradigma, talvez, para os pais, né? Porque verdade. Eles imaginam que você vai estudar, vai seguir uma carreira, talvez, convencional, né? Então, por isso que é até mesmo importante a prática esportiva, né? Para as pessoas vivenciarem isso e ver que tem outras oportunidades, sim, não é? Claro, é verdade, claro. Mas vamos voltar à nossa conversa. E aí eu fui para ginástica, só que não tinha estrutura suficiente para me desenvolver. Além de eu estar numa idade mais assim, com 14, 15 anos... A ginástica, ela assim, você já tá velha pra ginástica. Já tem que estar num nível bem adiantado, Você tem que estar muito adiantado, porque as menininhas com 6 anos de idade já estão... 6 anos de idade? 4 anos as meninas entram. Nossa Senhora. É uma especialização precoce, tanto que é prejudicial ao corpo, né? E tem muito abandono no esporte por causa dessa especialização precoce. Mas para uma menina que começa com 10 anos, já 12 anos na ginástica, é complicado. Né? Porque as menininhas, assim, quanto mais nova você é, mais flexível você é. Sim, e mais fácil você aprende também. Mais fácil aprende, então é difícil competir. Mas aí também tem um lado da questão de durabilidade e o quanto seu corpo vai aguentar, né? Porque desde nova, envolvido com treinamento... É puxado. É puxado. E aí, como é que foi a saída da ginástica olímpica? O que você fez depois? Como eu já estava velha, né? Como assim, eu já estava... já via que, assim, eu acho que não daria para mim ser uma atleta profissional de ginástica, até porque eu tinha 15 anos, eu morava na casa dos meus pais, então eu não tinha uma visão de como ser atleta profissional. Eu não fazia ideia. Meus pais nunca foram do esporte, isso sempre foi uma coisa que surgiu de mim. Eu nunca me vi longe do esporte sem ter nenhuma influência. Eu acho isso que é muito legal. É verdade. E aí eu falei, não, eu vou estudar, né? Vou seguir aquilo. E aí eu entrei no Instituto Federal, comecei a fazer edificações. Para quem não sabe, sou quase formada em edificações. Mas eu abandonei para seguir a bike, para pedalar.
Mas aí eu entrei, né? Falei, não, agora eu vou me dedicar aos estudos. Chega de ginástica, eu vou estudar. Porque não batia os horários também, era integral, né? E aí, assim, não dava tempo de eu ir pra ginástica. E eu fiquei arrasada. Aí fui estudar e segui, tava me dedicando, indo super bem. E aí teve uma greve. Greve de aula da Federal. E aí 3 a 4 meses, assim, tudo parado. Que isso? Tudo isso? Porque quando tem greve, para, assim, porque não tem verba, né? Ah, tá. Então tem cortes. Foi grana mesmo, cortaram. Isso, e aí eles precisam parar e depois resolveram retornar. Mas aí eu fiquei sem nada pra fazer, né? Porque é muito tempo. Pô, muito tempo. E eu sou meio hiperativa, né? Eu quero fazer muitas coisas, eu não consigo ficar muito quieta. E aí eu vi um convite, assim, de um projeto que estava rolando na minha cidade de pedal, de um treinador da área. Eu falei, pô, legal. E sempre assim, como tinha Geng de ginástica, os jogos escolares, sempre ia a galera do ciclismo, né? Tinha uma integração multimodalidade. Multimodalidades, né? Aí ia todo mundo de Itabirito, aí o pessoal do ciclismo, o pessoal da ginástica. E já tinha alguns amigos meus que tinham feito essa transição da ginástica para o ciclismo. Ah, tá. Tinha alguns amigos meus que já fizeram isso. Aí eu vi esse convite, tinha vontade, peguei qualquer coisa que tinha lá dos meus pais, bike quadro, juntei, montou a bicicleta, às vezes pegava a bicicleta que meu pai tinha escondido pra ir. Nossa. E aí fui, sabe? Legal. E foi muito legal, porque era assim, era um ambiente de construção de atletas, mas ao mesmo tempo muito descontraído, porque era formado assim, era um grupo de uns 10 atletas, tudo mais ou menos da mesma idade. Pô, imagina a diversão. Farra, era muito divertido. Legal. E assim, eu com 16 anos, né? Mas o formato também, assim, visava um conceito muito, eu acho que filosófico, de desenvolver também a gente como pessoa. Sim. Eu acho que isso foi crucial, porque ao mesmo tempo que eu estava me divertindo, brincando, aprendendo sobre o mountain bike, esse formato ainda era... a gente conversava muito sobre coisas de como ser, de se desenvolver, então assim... Tem um lado social bem aflorado. Muito aflorado. Legal. E eu sempre gostei muito disso, sabe? Desse lado de desenvolvimento por trás do esporte e... Enfim, isso sempre me encantou muito. Legal. E quando é que veio depois o envolvimento competitivo? Como é que o lado competitivo entrou? Quer dizer, na verdade você já tinha talvez um pouco isso da ginástica artística, Sim. né? Mas depois como é que veio a parte competitiva da bike? Como é que isso chegou na sua vida? Enfim, você falou, até achei legal, porque eu já tinha essa questão competitiva da ginástica, então, querendo ou não, já estava mais acostumado com torneios, com medalhas, né? Mas, enfim, eu comecei com a bike como um hobby mesmo, assim, como um esporte, porque eu sempre gostei de me dedicar a alguma coisa. Pô, tô fazendo alguma coisa, eu vou nela, quero fazer legal, quero me dedicar. Fazer bem, em tudo. Por exemplo, vou pegar uma coisa para estudar, então vou focar. É isso. E aí eu peguei a bike falando, não, vou me dedicar, e tô me divertindo, adoro isso, quero ir nisso. E aí eu fui e com a influência desse projeto, participei da minha primeira prova em Araxá. Falei. O projeto com o Henrique Avancini? Não, do projeto que tinha na minha cidade. Ah, tá, desculpa, sim, tá, com o projeto da cidade. Isso. E aí eles te levaram para Araxá? E aí foram alguns atletas, alguns meninos desse projeto e eu fui também. Legal. Porque eu comecei a treinar e me desenvolver e sempre assim, por causa das minhas habilidades da ginástica e de todo... o contexto que eu tive de envolvência com os esportes, isso me ajudou bastante na técnica. O que eu percebo é que, pelo menos, ginasta tem muita consciência corporal. Muita consciência corporal. Muita consciência espacial também, né? E isso foi desenvolvido, e junto com os outros esportes também. E aí eu me destaquei com isso, né? E com treinamento, fui treinando e fui para Araxá. Cheguei assim... De cara, Araxá foi a primeira prova?
Na verdade, eu tinha corrido uma provinha na minha cidade de maratona, menorzinha. Tinha feito primeiro na minha categoria, sexto na geral, maratona. E assim, bacana. Mas é tudo muito rápido, porque assim, com 2 meses eu já fui para essa provinha, com 3 meses eu já fui para Araxá. Nossa Senhora. E aí eu fui assim... E Araxá é um mundo, né? Foi outro mundo, né? Porque assim, eu me senti especial naquele lugar, né? Legal. Porque assim... É muito bem construído, né? Você tem aquele ambiente das bikes, o aquecimento, a galera no rolo, ver os atletas vestidos, aquele clima, assim, é muito diferente, né? Dessas provinhas que a gente está acostumado. Aí é um nível profissional mesmo, E aí eu encantei, eu falei, nossa... E aí tinha umas meninas da minha categoria que já estavam em equipe, já. Nossa. E eu comecei a me inspirar naquilo, falar, nossa, eu quero ser assim. Legal. E aí surgiu o brilho no meu olhar de que eu poderia me tornar uma atleta. Que era assim, uma coisa que eu sempre sonhei e achava que pela minha idade, por ter 16 anos já, eu não conseguiria. Que era uma coisa da ginástica, né? Porque é muito nova. E aí, assim, hoje em dia eu falo que eu vivo os meus sonhos. Que legal. Então Araxá foi a virada de chave. Quer dizer, de novo, né? Enfim, foi a virada de chave. Assim, caramba... é isso que eu quero. Vou entrar no mountain bike de cabeça. Foi assim. Não de cabeça, porque eu acho que assim, foi bem processo, foi bem lento. Porque assim, mesmo que eu quisesse entrar de cabeça, eu não tinha condições para isso, porque eu não tinha nem bicicleta, para falar a verdade. Então, como eu vou fazer isso? Como eu vou virar uma atleta? Não é assim, quero virar uma atleta. Não. Não, claro, não é. Mas aí você foi procurar o quê? Uma equipe, procurar apoio? Como é que você fez isso? Foi procurar patrocinador? Eu foquei em mim mesma, em melhorar, em me desenvolver. E então foi surgindo propostas, entendeu? Legal. Então assim, com uma melhora, melhorava em algumas provinhas, comunicações. E aí foram surgindo as pessoas, eu acho que quando você... é uma pessoa do bem e busca ajudar os outros sempre, a ajuda vem para você também. Legal. Então, assim, eu sempre tive muito envolvida com pessoas que quiseram me ajudar. Que bom. Desde o início, entendeu? Então, assim, mesmo que... Porque, assim, eu acho que a ajuda faz muita diferença. Uma camisa que não serve para você, talvez você dá para uma outra pessoa... Muita diferença. Faz uma diferença gigante. Então, assim, quando eu comecei... um amigo meu até lá de Itabirito me deu umas blusas largas dele que ele tinha lá, e aquilo pra mim, foi porque máximo. Assim, é o máximo, porque você deixar de, por exemplo, 60 reais, vamos chutar aqui, que você deu pra uma pessoa usar aquela blusa assim, 60 reais pra uma pessoa faz muita diferença. É verdade. Não é? Exatamente. Então, assim, eu sempre tive muita ajuda nessas questões, as pessoas me davam, e eu aproveitava isso, eu falava, se a pessoa tá me dando isso, eu quero crescer com isso, eu quero ir atrás dos meus sonhos com as pessoas me ajudando e assim poder ajudar os outros. Legal, também. Que legal. Que legal. Essa questão de ajuda é muito bacana. E depois, como é que as coisas começaram a evoluir depois evoluir disso? como atleta. E aí eu corria com um bike emprestada, pegava a bike no dia, assim, pra correr, e corria emprestada, isso com a ajuda de um amigo, chama até Verton. Ele me emprestava a bicicleta dele, e aí eu fazia as provas, me ajudava com inscrição, essas coisas. E aí no outro ano eu recebi uma proposta para entrar num projeto que é do time Raiza Golão, né? Que aí já tinha uma estrutura, uma ajuda de incentivo às meninas. É verdade. Que ela apoiou e assim, eu cresci muito com isso também, porque ter ela do lado também foi bastante informativo. Porque ela é bem experiente, ela não tem bastante bagagem. Ela tem bastante, e ela estava fora ainda, e quando vinha atendia a gente também, então me ajudou bastante também. E logo eu entrei para uma outra equipe em 2018. E aí fiquei um ano por essa equipe. Foi a Groove, no caso. E em 2019, e aí em 2018 também foi bem diferente, porque você já está em um outro ambiente, né? Uma outra estrutura, já foi me abrindo um pouco a cabeça de como ser, já estava um pouco mais sozinha, então tinha que lidar com mais coisas.
E aí em 2019 eu entrei para Caloi. Ah, legal. Caloi Vancini Team. Isso. Eu lembro, eu recebi o briefing da nova equipe, eu lembro de te ver lá. E aí realmente foi, você percebeu que você foi subindo e agora você está numa estrutura única. Né? A estrutura que você está hoje aqui na equipe da Caloi, com a Vancini, é única no Brasil. Não existe nenhuma outra equipe com essa infraestrutura. Né? No lançamento oficial da equipe a gente esteve aqui, eu não consegui conversar contigo, mas agora com o Pedro eu conversei mais um bocado, e ele já falou pra gente que tem nutricionista, preparador físico, fisioterapeuta, o próprio Vancini, né? Passando muita informação para vocês. Como é que é isso? Como é que você vivencia isso, a casa e essa estrutura que vocês estão vivenciando na prática, morar com ciclistas e ficar mais tempo com eles do que com a sua família? Como é que estão esses primeiros meses da equipe? Como é que você classifica isso? Assim? Cara, eu só tenho que dizer uma coisa, brilho nos olhos, para dizer que assim, me ver assim, nesse ambiente de desenvolvimento, porque não é só ter isso tudo também, é muito minha parte de aproveitar tudo isso. Mas ter esse acompanhamento e tudo que eles estão proporcionando me deu um brilho nos olhos de estar realmente tornando uma atleta que eu sempre me via focada, enfim, porque assim, desde que eu entrei no ano passado para Caloi Vancini Team, foi totalmente diferente, o conceito é totalmente diferente do cenário brasileiro, né? Eu acho que o Henrique traz essa experiência de fora do que ele vive, né? E então, vivenciar com eles esse passo, né? Tá pelo segundo ano, é muito bacana, porque ver que eles confiam em mim, no meu trabalho, no meu empenho, no meu desenvolvimento, e acompanhar esse crescimento, para mim, é muito... eu tenho muito orgulho disso. E assim, essa estrutura que eles fazem e todo esse convívio é realmente muito enriquecedor, Legal. porque... Cara, são pequenas coisas que eu venho falando muito, são pequenas coisas que fazem muita diferença. Porque, por exemplo, você ter uma conversa com seus companheiros de equipe, tá nesse ambiente, já vai fazer uma diferença gigante. Você treinar em um lugar específico já tipo assim, são pequeninas coisas que eles juntaram tudo e investiram na gente que faz muita diferença, entendeu? Então, assim, uma água que você bebe, assim, diferente, você não vai beber da torneira, você vai beber do galão, já faz uma diferença danada, entendeu? Então, são coisas que vão somando e, assim, hoje em dia a gente fica muito centrado nisso e as coisas fluem, assim, muito naturalmente. Legal. Tudo flui muito natural, a nossa conversa, as nossas didáticas. Legal. E, assim, um ambiente de ouro, rico, muito rico isso aqui pra gente. Pô, fantástico. A sua classificação final, muito rico, isso é fantástico. Porque a gente... Eu estou entendendo que você estava talvez num ambiente treinando meio que sozinha. Sim. E agora você tem uma equipe multidisciplinar, né? E ver você com esse brilho nos olhos aqui, sorrindo, falando assim, caramba, eu estou numa equipe vivenciando isso, cheia de gás, né? Cheia de vontade. Não, fantástico, assim, muito legal ver esse brilho nos olhos e ver a sua garra, né? Eu lembro uma vez que eu vi um bate-papo uma vez da equipe, acho que foi até no canal do Pra Quem Pedala. E aí, eu não lembro bem qual era a prova, mas o que me marcou foi que você estava com alguma coisa no punho. E aí, a decisão foi que você não participaria de uma prova. Desculpa, mas eu não lembro bem da prova. Foi em Tabirito, ano passado. O que eu lembro é que você ficou extremamente incomodada de não poder competir. Você entendeu, ficou muito claro, né? Pelo menos eu percebi que ficou muito claro para você entender que o momento era o momento de se manter em melhora, se conservar para que uma lesão, acho que simples, de punho, não evoluísse para nada mais grave. Mas que você ficou extremamente chateada de não poder competir. E agora vendo você com essa garra, com esse gás todo, pô, eu tô achando fantástico. Eu fico assim, realmente
percebendo e entendendo que essa estrutura está te deixando super, hiper motivada e feliz. Super, hiper motivada. Muito legal. Como eu disse, a minha história inteira, né? Eu sempre busquei aproveitar as oportunidades e tudo que eu tinha. Então, assim, eles oportunizaram todo esse ambiente, assim, é um investimento gigante que ele está fazendo e acreditando na gente. Então, o que eu busco aqui é aproveitar de tudo que eles proporcionam, desde para gerar o meu desenvolvimento como atleta e também como pessoa. Legal, fantástico. Então, tem a questão da pessoa também. E esse ano você está correndo em que categoria? Tá Eu sou sub-23. Sub-23. Isso. E quais são as perspectivas para o ano aí? O que você pode falar para a gente em termos de calendário, né, das provas que você vai participar? Então, nós vamos em uma Copa do Mundo, né? Que legal. Na República Tcheca, no meio do ano. Que fantástico isso. Deve ser um clima muito gostoso. É uma das coisas que ano passado também que eu vivenciei, graças à equipe. Legal. E me abriu também bastante a cabeça. Imagino. Totalmente. E aí vamos seguir o calendário das principais provas brasileiras também. Legal, legal. Marcela, acho que se você quiser falar mais alguma coisa, mas a gente já tem aqui, vou dar uma olhadinha na câmera ali, 21 minutos de papo, né? Deu para pegar bem, entender bem da tua carreira, entender a tua vibe, a tua garra. Mas se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Te desejo sucesso. Obrigada. No fundo do coração e que esse projeto realmente entre no sangue ainda mais e a sua carreira evolua um bocado. Obrigada. Legal? A mensagem que eu tenho para passar realmente que eu falei é você aproveitar tudo aquilo que você tem e principalmente se você tentar se manter perto das pessoas que você se espelha. Eu acho que isso faz total diferença. Legal, legal. Obrigado pelo papo. Obrigada, eu que agradeço. Galera, a gente fica por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, curte, compartilha. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um abraço. Até a próxima.